e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos, os despediram. Amém? Levante a sua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, ó Deus, eu quero te louvar e te bendizer por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui nesta manhã. Ó Pai Todo-Poderoso, que esta palavra produza em nós o resultado para o qual ela está sendo pregada. Que nenhum de nós permaneça da mesma forma, mas que nós possamos, ó Pai, sermos transformados pela ação do Teu Espírito Santo. E assim como o Senhor guiou os apóstolos, que o Senhor também nos guie, ó Pai, na direção do Teu Espírito Santo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta manhã é a ação do Espírito Santo na igreja. Está bem claro esse texto que nós lemos aqui, que eles estavam como nós aqui, congregando, só que eles na igreja de Antioquia e nós aqui na primeira igreja do Evangelho Quadrangular do Estado do Espírito Santo. E o Espírito Santo pediu que separassem a Barnabé e a Saulo, que é o apóstolo Paulo, para que eles fossem para a obra que o Senhor havia determinado. Até aqui parece que isso aconteceu do nada, né? Eles entraram no culto e o Espírito Santo separou e enviou. Não foi assim. Havia uma história por trás, haviam anos de caminhada por trás. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que a obra de Deus é feita apenas em poucos segundos e que uma pessoa ela pode estar preparada para fazer a vontade de Deus do dia para a noite. Na verdade, meus irmãos, no contexto da igreja, quando você lê Atos dos Apóstolos, quando você lê as cartas, você observa que a igreja, como organismo de Deus, como a obra de Deus, ela funciona de maneira contínua, ela funciona de maneira perene. Não é algo que acontece assim por acaso ou em algum momento especial, não. É preciso haver constância. A obra de Deus na vida dessas pessoas, através da igreja, era uma obra constante. Não era uma obra só de um momento, de um dia, de um culto, de uma vigília ou de um seminário. Não, era uma obra que seguia. Tudo isso faz parte do todo, mas é necessário que nós possamos prosseguir, é necessário que nós possamos seguir adiante. Por exemplo, em alguns locais, eles aboliram a escola bíblica quadrangular. Por quê? Porque eles acham que o ensino bíblico é enfadonho, é cansativo, que as pessoas estudam sempre a mesma coisa, sempre o mesmo texto. E na visão de muitas pessoas, o estudo contínuo da palavra de Deus traz alguma espécie de cansaço ou traz uma espécie de outras filosofias, outras ideias na cabeça das pessoas. E na verdade, isso está errado. A palavra de Deus, ela é clara, que todos os dias nós devemos meditar na palavra de Deus, de dia e de noite. Não é algo que vai cessar, entende? Que você fala assim, olha, eu fiz um curso, e aí eu terminei aquele curso, eu já estou formado. Não funciona assim na presença de Deus. Na obra de Deus, a nossa formação, ela é diária.
A nossa formação é semanal, a nossa formação é mensal, a nossa formação é anual, a nossa formação é enquanto nós tivermos fôlego. Louve ao Senhor, esteja na presença do Senhor, busque aquilo que o Senhor tem para você. Não existe isso, falar assim, eu tenho tantos anos de igreja, eu já aprendi tudo. Eu, irmãos, me espanto com alguns pastores, que eles são pastores enquanto eles são titulares. E depois que eles deixam a titularidade da igreja, eles se afastam da igreja. Eu conheço pastores que já foram titulares por décadas e que não frequentam mais igreja, porque deixaram de ser titulares. Eles nem na igreja vão mais. Irmãos, isso é um absurdo. Quando você observa que as pessoas, elas estavam apenas cumprindo um ritual, como se ela dissesse assim, eu sei tudo que acontece na igreja, eu já participei de muita Santa Ceia, eu conheço tudo, eu conheço a Bíblia toda, eu não preciso de mais. Muito pelo contrário, quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós queremos conhecê-lo, porque nós entendemos que nós não conseguimos conhecer tudo, e que nós temos coisas para aprender, nós temos coisas para absorver para a nossa vida. Então, irmão, hoje é o dia que o Senhor fez. O que a palavra de Deus diz? Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Hoje eu estou renovando novamente tudo na presença de Deus. O somatório da sua história com Deus, da sua vida na presença de Deus, vai chegar nessa ação do Espírito Santo, nesse envio do Espírito Santo. Às vezes, nós achamos que o Senhor operou uma obra exclusiva aqui, só neste culto que o Espírito Santo separou, mas não foi assim. E eu quero mostrar para vocês o próprio testemunho do apóstolo, porque às vezes você olha para uma pessoa e você pensa assim, como é que essa pessoa chegou aí? Como é que essa pessoa chegou lá? E às vezes, irmãos, as pessoas acham que foi por acaso, que foi assim, uma indicação de alguém. Como que o apóstolo Paulo escreveu a maioria do Novo Testamento? Como que o apóstolo Paulo, ele foi enviado por Deus e plantou tantas igrejas e fez uma obra tão grande? Você acha que foi do nada? Foi só aquele dia que ele caiu do cavalo? Não! Ele caiu do cavalo, ele ouviu a palavra de Deus, ele foi batizado nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas ele caminhou com Jesus. E não ficou só naquele momento. E é isso, meus irmãos, que nós precisamos entender. A obra de Deus na vida de cada pessoa, ela tem uma história, ela tem um contexto. Não é simplesmente como que a pessoa chega em determinado local. Ela tem que ter muitas horas de oração, ela tem que ter muitas horas de leitura da palavra, ela tem que ter muitas horas de adoração, ela tem que ter uma vida no altar de Deus, para que a obra de Deus possa ser feita de verdade. Irmãos, na internet, eles estão ensinando como profetizar. Eles estão explicando. Se você entrar na internet, você vai ver lá. Eles mandam a equipe que vai à frente e eles colhem os depoimentos das pessoas no WhatsApp, no Instagram, separam o nome, vê se a pessoa é empresária ou não. E quando eles vão para essas reuniões, eles começam a revelar número do CPF, número do CNPJ, eles começam a falar o nome das pessoas, dos familiares. Existe técnica para isso. Por que as pessoas estão atrás dessas coisas? Porque elas não têm raiz, elas não estão buscando a Deus no solitário, no secreto, elas estão procurando Deus no movimento. Mas eu estou aqui para te dizer que Deus continua sendo o Deus do quarto, do secreto, onde você fecha a sua porta e você busca o Senhor. Então, se você tem uma vida com Deus, você está aqui por causa disso. Porque se você não tiver uma vida com Deus, você não estaria numa igreja que prega a palavra, que ora e que busca o Senhor, que não mente. Porque as pessoas estão indo para os lugares da mentira, porque elas querem ser enganadas, que elas querem ver o que está acontecendo na vida dos outros, e também, se tiver alguma coisa para elas, elas pegam. Então, irmãos, nós vivemos um tempo onde as pessoas abandonaram as raízes,
abandonaram a vida com Deus, abandonaram o seu histórico com Deus e querem apenas um momento, uma reunião, um evento, um acontecimento. Nós não vivemos de evento, nós não vivemos de acontecimento, nós não vivemos de dias especiais. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só para te encontrar. A canção fala isso. Veja o que aconteceu com o apóstolo. Gálatas 1, do 11 em diante. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes que foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. Ele está falando da sua vida antes de Cristo. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, olha o mistério, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho a mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Olha a história que está por trás de Antioquia. Então ele recebeu Jesus, ficou 3 anos no deserto. É o que a maioria dos historiadores comprovam. Ele ficou 3 anos trabalhando aquilo que ele fazia, que ele era fazedor de tendas. Ele ficou 3 anos distante de tudo, da sua nação, do seu povo, de todas aquelas pessoas que ele tinha o convívio. Ele passou 3 anos praticamente isolado. E ali ele orava, ele buscava o Senhor, ele estava na presença do Senhor, ele recebia o que o Senhor queria ministrar na vida dele. Ele teve uma passagem por Jerusalém e depois ele foi de novo para o deserto. E nós vemos ele dizer que somente 14 anos depois é que ele retorna a Jerusalém. Veja quantos anos ele ficou peregrinando, quantos anos ele ficou pelas nações ao seu redor, em oração, em busca, estando diante do Senhor para depois retornar a Jerusalém. Irmãos, aqui não detalha muito, ele conta algumas coisas, mas nós já sabemos o básico. Nós precisamos entender o seguinte: as pessoas ouviam falar dele, mas não sabiam quem ele era, não tinham visto ele ainda, não tinha a fisionomia dele, mas ele estava na presença de Deus, ele estava seguindo ao Senhor, ele estava buscando ao Senhor, e é isso que nós precisamos compreender. Há momentos que nós vamos ter de solidão, e se você está passando um momento de solidão, dê glória a Deus, porque é o trabalhar de Deus na sua vida. Paulo passou por isso.
ele ficou no deserto, ele ficou distante de todos, mas aquilo era necessário para que este evangelho de Jesus Cristo fluísse através da vida dele. Ele não estava aqui dando ouvido a muitas pessoas, ele não estava procurando muita coisa, mas ele estava focado em estar na presença de Deus. Irmãos, esta curiosidade que domina as pessoas, de saber o que está acontecendo, de ver os movimentos, isso destrói a alma, porque na maioria das vezes as pessoas veem só uma parte do movimento. As pessoas, se você ler, como nós lemos Atos 13, você vai achar que aquela obra foi instantânea, que o Espírito Santo logo deu uma injeção ali em Paulo, e ele recebeu, e já saiu. Não foi assim. Teve deserto, teve solidão, teve anos e anos e anos para que chegasse ao Senhor separar ele para a sua obra. Irmãos, esses anos não são vistos. Quando você passa tempo com Deus, isso não é anunciado. A minha esposa já falou para mim algumas vezes: eu não vejo você orar. Ela fala isso para mim: eu não vejo você orar, e nunca vai ver. Porque eu não oro para ela ver, eu não oro para o meu filho ver, eu oro para o Deus que vê em secreto ver e me contemplar. Eu já falei para vocês que eu orava lá na igreja, e aí descobriram lá e começaram a ouvir a minha oração. Eu tive que mudar de lugar de oração, porque as pessoas, irmãos, elas são muito curiosas. Elas querem saber qual o seu horário de orar, qual o seu horário de ler a Bíblia, qual o seu horário de se consagrar. Entenda, um dia alguém vai pegar você orando, um dia alguém vai ver você orando, um dia alguém vai achar que você está orando. Isso é normal, porque você vive numa casa, está numa igreja, isso é normal. Agora entenda algo, irmão: o que você vive diante de Deus não é para ser visto pelas pessoas, mas é para ser visto por Deus. Porque às vezes você olha para as pessoas, você contempla as pessoas, mas você não entende o histórico que aquela pessoa tem na presença de Deus. Entenda, se você quer chegar de pé diante do Filho do Homem, você precisa ter uma história com Deus, você precisa ter uma vida com Deus, você precisa ter uma vida na presença de Deus, você precisa estar com o Senhor, você precisa ter os seus momentos com Deus. Pode ser anos com Deus, pode ser décadas com Deus, até Deus fazer alguma coisa através da sua vida. Então esta vida de busca do Senhor, irmão, ela não é uma vida de um ano, não. Vocês estão me vendo aqui há 1 ano e 4 meses. Eu estou vendo vocês também há 1 ano e 4 meses. Então isso não define quem eu sou, isso não define quem você é. O que define quem nós somos é o tempo que nós passamos com Deus, é o tempo que nós estamos na presença de Deus, é a nossa dedicação ao Deus invisível e não às coisas visíveis e experiências ao nosso redor. Quando Deus quiser te dar uma experiência, ninguém vai segurar, Ele vai dar. Quando o Espírito Santo te separar para alguma coisa, Ele vai fazer. Ele vai fazer da vontade dEle. Então cabe a nós estarmos onde? Na presença do Senhor, buscando ao Senhor e servindo eles ao Senhor. Nós precisamos resgatar esta visão de servir ao Senhor. A palavra de Deus diz servir ao Senhor com alegria. A palavra do Senhor, ela nos coloca na posição de serviço, de trabalho. O que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui a serviço, nós estamos aqui a trabalho. As pessoas querem ser vistas pelos líderes, pelos gestores, pelos donos, para que vejam: olha, fulano está trabalhando. Irmão, nós precisamos estar a serviço do Senhor. Nós temos que ter essa consciência. Provavelmente aqui, sei lá, 18 anos, 21 anos de serviço, 2 décadas aproximadamente de serviço de Paulo. Paulo não apareceu como apóstolo, não, irmão. Ele não surgiu assim,
virou apóstolo. Não, tinha anos ali, de serviço, de busca, estava ali orando, jejuando, clamando ao Senhor. Você entende, irmão? A dedicação destas pessoas era ao Senhor. Então, se você tem uma dedicação ao Senhor, se você dedica a sua vida ao Senhor, se você consagra a sua vida ao Senhor, na hora certa, o Espírito de Deus, a unção de Deus, ela vem sobre a sua vida e as coisas acontecem. Mas isso é em determinados momentos de Deus. Qual é o nosso papel? É fazer o que eles faziam, e servindo eles ao Senhor. Então, e servindo nós ao Senhor, e servindo eu ao Senhor, e servindo você ao Senhor, e estando eu na presença de Deus, estando você na presença de Deus, em jejum, e jejuando e buscando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Foi na igreja, na presença de Deus, no meio do povo de Deus, que o Espírito Santo foi lá e separou Barnabé e Paulo para a obra que ele os tinha chamado. Quando nós vemos essa produção dessa obra, essa coisa extraordinária, muitos pensam que foi em minutos, mas não foi, meus irmãos, foram em anos na presença de Deus. Então, se você chegou agora, há pouco tempo, permaneça firme com o Senhor. Se você já está há muito tempo, já está servindo ao Senhor há muito tempo, o conselho é o mesmo: permaneça firme com o Senhor, porque Deus vai fazer coisas através das nossas vidas, no tempo dEle, na hora dEle, de acordo com o trabalhar dEle em nós. O nosso papel é servir, o nosso papel é trabalhar, o nosso papel é dizer: Pai, eis-me aqui neste dia para ser útil ao Senhor. Usa-me conforme o Senhor quer, toma-me conforme o Senhor quer, guia-me conforme o Senhor quer, para que o teu nome seja exaltado, para que o teu nome seja glorificado. Coloque as duas mãos na altura do seu coração, feche os seus olhos. Pai Todo-Poderoso,